Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Contraste. A gente vai analisar aqui o vídeo do canal Floriano Invest, onde ele está contando um pouquinho sobre o que está acontecendo em relação a esse contrato de 129 milhões que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes tem ou tinha, e como que isso pode afetar o STF de alguma maneira, né? Porque hoje em dia, no nosso contexto atual, eles são blindados, né? Então, de uma certa forma, é a pior ditadura que um país, que uma nação pode ter, é a ditadura judiciária, né, de Olavo de Carvalho. Então, vamos assistir aqui e ver o que o Floriano está analisando. Agora eu gostaria que você prestasse atenção em umas coincidências. Eu já falei pra vocês que existe um maestro no sistema brasileiro, no sistema político brasileiro. Já falei isso pra vocês em outros vídeos. E agora eu vou tentar tangibilizar a ação do maestro. Olha só. Cruzoé, 83% vem em risco de impunidade com o sigilo do Toffoli no caso Master. Vocês perceberam que saiu duas notícias? Viagem do Toffoli no jatinho do cara lá, junto com o do Master. E também saiu outra notícia do Master hoje, que foi a questão que a esposa do Moraes, a família do Moraes, tinha um contrato pra receber 129 milhões do Master também. Vocês perceberam? São duas pancadas no STF. E isso depois que o Gilmar Mendes decidiu que vai deusificar todos os ministros. E temos mais notícia. Amigo no jato atuou na Lava Jato de Toffoli, ou seja, afundando ainda mais a reputação do Toffoli. E eu acho que o brasileiro consegue ter a força pra lembrar disso até ano que vem, pra gente conseguir fazer a limpeza de forma eficiente no STF, perfeito? Vamos seguir agora. Agora tem a Rede Globo. Presta atenção, na minha cabeça existe o maestro. Agora tem essas falas da Rede Globo. Vê se essas falas não são minimamente estranhas, presta atenção. Do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, que isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é a blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo juiz do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. E a indicação deste Procurador-Geral contou com a ativa participação dos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do judiciário, a PEC da blindagem... Ou seja, a gente teve dois escândalos, a gente tem a Globo batendo no STF, a gente tem o Estadão tentando conter o STF. Vocês estão conseguindo perceber que o maestro mudou o ator principal? Você conseguiu compreender que o vilão virou outro? Eles pegou, beleza, vamos tirar agora o STF de mocinho, vamos colocar ele como vilão e vamos tocar o filme. Porque a gente tem que chegar com tal enredo em 26. Conseguiu compreender? E agora vem um ponto da timeline que eu achei bem interessante. Presta atenção nessas colocações da timeline aqui. Eu acho engraçado. Eu vi a... E pessoal, só pra reforçar, por favor, se você não tá inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante. Quem não se inscreve realmente prejudica a distribuição do vídeo, tá bom? Se assistir o canal, mesmo que você busque e tudo mais, isso prejudica porque o YouTube interpreta que o canal não é suficientemente bom pra você entrar. E você também, se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreve, pessoal. Aqui é o nosso compromisso da gente espalhar a verdade, sempre a verdade dentro desse país, que é o que mais a gente está precisando hoje. Pra assistir. E isso é um principal ponto do YouTube. Então, continuando. A Andréa Sadi comentando que o que o Gilmar Mendes fez foi um contragolpe preventivo. Ah, você já tá entrando nessa? Não, é porque você falou das maquininhas, mas se as maquininhas elas realmente fossem assim, Confiáveis. seguras, sabe, assim, eles não tem nem que se preocupar mais. É o golpe parlamentar. Exato. Sabe, se as maquininhas fossem 100%, tipo, o sistema não estaria preocupado. O Gilmar Mendes não precisaria ter se queimado como ele se queimou. O Gilmar Mendes não precisaria ter colocado alarme para as autoridades internacionais. Porque o que ele fez foi claramente uma usurpação de poder do parlamento, do Congresso, do Senado especificamente. Ou seja, é um golpe de Estado. O que o Gilmar Mendes fez não tem outra definição. E tanto é que a própria velha mídia, a própria Globo News, reconheceu. Vocês entenderam o que eu já falei pra vocês aqui? Que na balança você consegue adicionar 1, 2 quilos, mas você não consegue adicionar 5, 10, 15 quilos? Vocês já fizeram essa analogia algumas vezes. E é exatamente o que ele falou aqui. Eles podem ter uma influência, eles conseguem soprar, mas eles não conseguem virar o barco pra outra direção se o vento estiver muito forte pro lado. Pensa que é um barco de vela. Você consegue mabeabilizar, fazer uma curva, ir pra direção que você quiser. Mas se o vento estiver muito forte, você tem que aceitar a correnteza e o vento. Você tem que aceitar e deixar levar o barco. E é exatamente isso que eles estão querendo fazer. Estão deixando o barco ir porque eles não conseguem controlar e estão querendo se amarrar no barco pra não ser jogado ao mar. Mas vai ser jogado se tudo der certo. E aqui tem um ponto que ninguém tá falando, mas é de suma importância. Começou, meus amigos, começou. Basicamente, a Comissão Europeia multou o X em 120 milhões de euros por uma questão que está sendo interpretada pelos Estados Unidos como censura. E aqui vai ser traçado como que os Estados Unidos vai lidar com países perseguindo as Big Techs para promover censura. Has not called me to ask for help in that one. But no, that's a tough thing. I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No. I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it.
O que aconteceu? Basicamente, ele foi multado, aí o Trump fala aqui que ele não achou uma boa decisão, que isso não é bom, que isso não é certo, ele vai conversar com as autoridades, vai conversar com a União Europeia, vai ver o que eles vão fazer. Entenda o seguinte, o Trump, ele tem que falar mais fino com a União Europeia, porque é a União Europeia, gigante. Se a União Europeia fosse um país, seria a segunda maior país do mundo. Tipo, acho que é segundo ou terceiro, mas ficaria no top 3 maior país em questão de PIB e tamanho do mundo. Ou seja, ele tem que falar mais fino. Então, se ele falar grossinho com a Europa, ele vai chegar no tapa no Brasil, entendeu? Isso aqui é muito importante a gente acompanhar essa evolução. Agora tem outro ponto, que são as falas do Mauro Vieira. Isso aqui tipo, absurdo o que ele fala no final, mas presta atenção. Nos Estados Unidos, Donald Trump anunciou um pacote de 11 bilhões para o agro, setor da economia americana, especialmente afetado pelo tarifaço do presidente. Ao vivo de Nova York, a Candice Carvalho explica pra gente. Boa noite, Candice. Boa noite, Renata. Boa noite para quem está em casa. Olha, produtores rurais, Renata, aqui nos Estados Unidos têm sofrido com a queda do preço das safras, também com o aumento no preço de equipamentos, fertilizantes e outras despesas também ligadas à produção. Isso agravado pela inflação e pelas tarifas. Os produtores de soja são um dos que mais têm sentido os efeitos do tarifaço. A China, por exemplo, era uma grande compradora de soja dos Estados Unidos, só que quando Trump impôs tarifas sobre Pequim, o país parou de comprar a soja americana. Na verdade, foi o vídeo errado, me perdoem. Eu pensei que esse vídeo aqui era sobre o Mauro Vieira, porque o Mauro Vieira fez uma declaração falando que ele não ia influenciar, o Brasil não iria influenciar o Maduro para pedir renúncia. Se ele influenciasse, quer dizer que teria algum acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Ele falando que não vai influenciar, quer dizer que não tem acordo. Mas no final da entrevista ele fala assim, isso é apenas a minha opinião. Só que na entrevista ele fala assim, o Brasil não vai influenciar. E no final ele fala assim, é a minha opinião. Loucura, né? Mas o que mostra é que não fechou. E essa parte dessa notícia aqui é que o Trump vai dar um financiamento para o agro que tá sofrendo muito por causa das taxações, e aí ele vai dar um financiamento de 11 bilhões de dólares. Isso aqui só reforça a ideia que ele vai começar a focar muito no interno, porque a aprovação dele caiu bastante.